conversar neste momento com alguns convidados nossos sobre o lançamento de um documentário, o documentário hoje que marca os 10 anos do trágico despejo na ocupação Pinheirinho e a data que será relembrada com o ato em São José dos Campos neste sábado. A gente convida aqui o Everton Rodrigues, diretor do documentário Pinheirinho dos Palmares, a luta contra injustiças. Olá, Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, obrigado pelo espaço, prazer em falar contigo. Prazer é o meu. E também o Valdir Martins, o Marrom, líder comunitário, coordenador geral do Movimento Urbano Sem Teto. Deixa eu ver se a gente consegue. Agora eu não estou vendo o Valdir. Oi, Valdir, bom dia. Você consegue ver a gente? Acho que a sua câmera, enfim, não sei se está bem posicionada. Olá, Valdir. Bom dia. A gente não está conseguindo te ver, Valdir. Vamos ver agora se a gente consegue essa conexão melhor com você. Apareceu aí o símbolo do Skype em um momento rápido, mas desapareceu. Mas, enfim, está a sua voz e seguimos em frente aqui, já perguntando para o Everton. Everton, a gente sabe que você é uma pessoa, enfim, comunicador digital, construtor de redes pelo bem comum, né? Você nasceu e foi criado no primeiro assentamento do MST Colônia Nova Esperança, distrito de Bagé, no Rio Grande do Sul, colaborou na organização do Fórum Social Mundial, é integrante do Movimento Livre das Patentes, ativista pelo software livre, conhecimento aberto e comunicação independente. Enfim, super engajado e resolveu fazer um documentário sobre o Pinheirinho, aquele despejo realmente trágico aqui no estado de São Paulo, em São José dos Campos. Conta pra gente como é que foi todo esse processo, né, de fazer esse documentário. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando. Bom dia, Marilu. Bom dia, Marrom, querido. Bom dia. Que conheci, né? Eu morava em Porto Alegre na época do despejo, da violência contra o Pinheirinho, e vi tudo pela internet. Em 2018, quando a gente perdeu a eleição para o atual assassino presidente do Brasil, a gente resolveu sair de Brasília e viemos morar no Vale do Paraíba. E Paulo Maldos, um amigo com quem eu trabalhava em Brasília, no Conselho Federal de Psicologia, me disse: você precisa conhecer o Marrom. Então, a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, foi o Marrom, e fiz uma proposta para ele de fazer um documentário. Ele ficou um pouco assim, desconfiado, digamos, mas depois de um ano de relacionamento, ele topou. A gente apresentou o projeto no início do ano passado, criamos o conselho editorial do filme, porque esse filme precisa, e acho que todos os filmes deveriam ter um conselho editorial quando se trata de documentários, para que a narrativa seja mais próxima do que realmente aconteceu. No ano passado a gente realizou 30 conversas com pessoas da comunidade e pessoas que se relacionaram com a história do Pinheirinho, não só com a desocupação, a ocupação, mas também com a construção das moradias, que é um caso de vitória, né? Nós entrevistamos 33 pessoas para o filme, 15 delas são da comunidade, então as memórias, as narrativas são da comunidade, de maioria mulheres e negras, e o filme trata, então, de uma forma mais completa, né? O porquê das pessoas ocuparam Pinheirinho, né? Como foram tratadas, por que a violência de Estado protege milionários lesa-pátria e massacram pessoas trabalhadoras que pagam seus impostos, né? Então, é uma história que traz um conjunto de elementos ao longo desses 18 anos de luta e resistência da comunidade do Pinheirinho, que aí está como um dos maiores exemplos para o Brasil, que a gente possa debater e aprofundar nossas reflexões sobre essa questão e outras que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, não só nas ocupações urbanas, mas também como nas ocupações rurais, aí, protagonizadas principalmente pelo nosso movimento Sem Terra. Exato. Marrom, agora a gente já está vendo você, né? Quem está acompanhando pela TV, pelo YouTube. Enfim, o Everton tocou nesse ponto bastante importante, né? As famílias do Pinheirinho deram uma função social para o terreno. Agora, essa área
era uma área abandonada, enfim, era de uma massa falida que nunca pagou impostos, não é? Então, eu queria que você falasse dessa área marrom e também como é que foi essa experiência, né, de fazer um documentário. Bom dia, Marilu, bom dia, Everton, bom dia a todos que estão acompanhando, né? Bom dia. Então, veja bem, nós começamos esse movimento, né, lá no Campos Alemães, nas casinhas do CDHU, depois foi tirado das casinhas do CDHU, né, a tropa de choque tirou a gente, eu fui para um local chamado Campão, né, do Campos Alemães. Aí depois fiquei sabendo que essa área que a turma achava que era do Bentinho, que era um comendador, sabe, o comendador compra título no Brasil, né, ter comprado um título de comendador aqui em São José dos Campos, né, e todo mundo dizia que o terreno era do Bentinho, né. Aí eu, conversando com os amigos meus da prefeitura, eu consegui, né, mapear lá e vi que a área pertencia ao mega especulador Naginar. Naginar, para todo mundo sabe, que é um sujeito aí que é proibido de entrar em 48 países, né? Faliu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né? E nesse momento ele está ameaçado de ser despejado da mansão que ele mora em Brasília por não pagar impostos, IPTU e nem o aluguel, certo? E aí a gente ocupou essa área. Essa área, para você ter uma ideia, ela tá abandonada depois da desocupação, tá lá criando cobras, né? E não cumpre nenhuma função social. Além disso, está devendo mais de 150 milhões de reais, acho que bem mais de 150 milhões de reais para o Estado. O que nós pedimos é o seguinte, é para que o Estado desaproprie, né? Ou adjudica, né? Que é tomar o terreno, né? A troco da dívida. Aí qualquer um podia fazer, a prefeitura, o governo do estado ou então o governo federal. Mas não sei por que essa proteção que existe no Brasil com os caras, com as pessoas ricas, né? Quem é rico nesse país tem uma proteção muito grande, né? E é isso que a gente está vivendo. Na questão do filme, eu acho muito interessante. Eu fico desconfiado com tudo, porque eu estou na periferia, certo? E tudo que vem eu fico desconfiado. Quando o Everton falou comigo, né? Eu conheço o Paulo há muitos anos, né? E o Gilberto Carvalho há muito tempo, né? E quando ele falou comigo, eu fiquei meio assim, porque foi feito vários documentários sobre o Peri, né? Mas numa visão mais diferente, certo? Inclusive o próprio Coronel Messias, que fez a ocupação, fez um livro dizendo que aqui foi legal demais as coisas, né? Aí conversando com o Everton, depois de um ano conversando com ele, a gente topou, fizemos uma comissão aqui, um conselho editorial do filme, né? E eu achei legal. Eu não vi todo o filme ainda, certo? Eu vi parte mas eu achei que foi uma coisa bem feita, que é uma história contada pelos próprios moradores, né? O jeito de contar a história, né? Uma coisa é um morador mentir, mas se todos os 30, os 15, aí não tem jeito, né? Então é isso que eu achei legal, o tipo de fazer o documentário, o tipo que o Everton trabalhou com o filme. Então, para mim é muito interessante e vai contar a história dessa ocupação que teve luta, teve resistência e teve vitória também, que é muito interessante, né? E vamos falar aqui sobre a crueldade, né, de que ocorreu ali naquele momento. Falar para o Everton, mas depois também quero que você fale, Marrom, sobre o quão cruel foi essa reintegração de posse, né? Enfim, a gente sabe que existem aí realmente questões jurídicas ainda não muito bem explicadas, né? Everton, queria que você falasse sobre essa crueldade, né? Enfim, a polícia militar entrando ali com tropa de choque de forma muito violenta. Queria que você relembrasse um pouco e como está isso nesse filme, nesse documentário. Olha, essa questão da crueldade, a violência absurda, eu vi tantas vezes esse documentário já que eu nem lembro assim tantas vezes que vi, e toda vez que eu vejo eu fico indignado. A polícia atirando contra as pessoas indefesas ou desarmadas, não só a polícia militar, mas também a guarda municipal atirando com balas, né, de verdade, não de borracha, que inclusive foi atingido o David, que, né, ficou com um problema no corpo. O senhor Ivo Teles dos Santos, que foi massacrado, a gente vai mostrar as imagens também da polícia massacrando o senhor Ivo Teles, que veio a falecer em função da violência. Então, isso é uma construção. A gente tem discutido em paralelo ao documentário, também tem feito alguns outros debates sobre essa questão da comunicação, que é a guerra cultural que a elite ou os ricos milionários constroem contra pessoas pobres
que pagam seus impostos. É uma guerra, é uma narrativa também, que depois, antes do dia 22 de janeiro, na madrugada de domingo, do dia 22 de janeiro de 2012, a própria Prefeitura de São José dos Campos, a mídia local construíram uma guerra cultural contra a comunidade. A Prefeitura, antes desse massacre, já tratava o Pinheirinho de uma forma nazista. Eles cortavam água, cortavam energia elétrica. Eles fizeram uma lei, essa cidade aprovou uma lei, Marilu, que é o seguinte: qualquer pessoa do Pinheiro não tinha direito a entrar na escola, os filhos não tinham direito ao acesso à saúde, não tinha direito à cesta básica, não tinha direito a absolutamente nada. Isso é nazismo, não há outra explicação para isso. É nazismo na veia. Você joga todo o poder do Estado, das forças, contra uma população que está ali, em cima de uma terra cujo empresário, por 41 anos, nunca pagou IPTU, deve 190 milhões de reais, nunca deu função social para aquele terreno, por isso ele não tem direito. A Constituição está escrito. Se você não dá função social, você perde o direito à sua propriedade. E a Prefeitura, o Governo do Estado e a Justiça de São Paulo protegeram esse cidadão e protegem até hoje. Então, a violência ela não foi só no dia 22, que está ali as imagens, mas a violência é um processo contínuo, que essa violência é permitida pela sociedade. A gente tem que discutir por que a sociedade permite essa violência que foi cometida, não só no dia 22 de janeiro de 2012, há 10 anos atrás, na madrugada de domingo, mas durante os 18 anos, né, desse processo. E a comunidade ainda é discriminada, ainda sofre violência, né? A comunidade ainda é perseguida, a comunidade ainda tem um olhar policial de que ali tem pessoas que não são dignas da proteção. E quando a polícia entra no bairro, não é para proteger. Quando a polícia entra no bairro, é para perseguir alguém. Então a violência continua. Esse é o debate que nós temos que fazer. E isso é um processo histórico que vem desde a colonização do Brasil, né, que trouxeram pessoas negras da África para escravizar, enriquecer os brancos, exterminar os povos originários, e esse processo vem de lá até agora. Ou a gente enfrenta esse processo, essa ideia de verdade, ou nós vamos continuar vivendo isso e tentando tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que isso é um debate que a gente precisa fazer, e mais do que nunca agora. Esse debate é central. O direito à terra, o direito à moradia, é um dos principais debates que nós precisamos agora resolver isso. De uma vez por todas, precisamos resolver isso. E o Pinheirinho é um dos nossos maiores exemplos de luta que a gente tem no Brasil. Exato. Marrom, a gente pensa realmente que esse documentário sirva justamente para isso, para ajudar nessa reflexão, que a sociedade reflita. E, Marrom, você que, enfim, vivenciou, queria que você falasse sobre essa tragédia, essa crueldade promovida por diversas esferas de governo, né? Como bem disse aí o Everton, governo do Estado, prefeitura, e, enfim, e antes, né, durante e depois, quer dizer, continua ainda toda essa crueldade, né, Marrom? Então, veja bem o que acontece. A gente tinha uma organização, ela era famosa internacionalmente, né? Era uma organização que tinha reuniões de setores toda segunda-feira, reuniões de coordenação toda segunda-feira, né? Na terça-feira a gente tinha reunião de setor, era 14 setores. Eu costumava dizer que até as piadas tinham que ser a mesma, para não ter desinformações. E todo sábado tinha uma assembleia. A gente funcionava como se fosse um Soviet, né? Então era uma coisa muito organizada, certo? E durante esses 8 anos que nós ficamos no Perim, nunca houve uma morte dentro do bairro, certo? E o único braço do Estado que entrava lá dentro era a polícia. A gente não precisava de nada, né? Fazíamos as nossas festas, fazíamos as criançadas na escola, certo? Tudo nós organizava, certo? E começou a causar um desconforto não só na prefeitura, como no governo do Estado, e como começou a ganhar mundo, né? Mais de 40 entidades internacionais já tinham visitado o Perim, fora as nacionais, certo? E criou esse desconforto tão grande. Então, por isso, acho que foi essa violência para tentar mostrar para o Estado, né, que o potencial do governo era muito forte. O Everton citou aí a morte do Ivo, né? Mas tivemos 2 mortes nessa ocupação. Teve a morte do Ivo e uma patroa, né? Desesperada porque a empregada não tinha de trabalhar, não sabia o que estava acontecendo, ela pegou o carro e foi lá, certo? Atrás da empregada doméstica.
Ela não encontrando, estava aquela violenta, ela saiu e acabou passando o carro em cima de um rapaz e matando um rapaz também, certo? Então teve 2 mortes, tá, nessa desocupação. Mas segundo a informação, essa desocupação, ela teve a maior força policial depois da guerra, né? Então, depois da guerra, da última guerra no Brasil, ela teve a maior força policial. São 2.000 policial da tropa de choque, né? Tratores, 2 helicópteros, cavalaria, caminhões, certo? Mas toda a GCM São José dos Campos e mais 500 funcionários da Prefeitura do Estado, né? São cerca de 3.000 pessoas, uma violência brutal, com bomba de gás, com tudo, né? E o pior de tudo é que uma casa para ser desocupada, ela leva 48 horas, segundo a Defesa Civil. O Pinheirinho foi desocupado 1.843 casas dentro de menos de 48 horas. Então, tirava as famílias e colocava fogo nas casas, certo? Então, toda a documentação, todo o acervo, todas as fotos, tudo que eu tinha, por exemplo, e a gente tinha 14 setores mais a Secretaria-Geral, eles queimaram tudo, não deixaram nada, nem foto ficou, certo? Nenhum documento. O pior de tudo ainda é que as pessoas não perderam sua casa, não perderam seu móvel, né? As pessoas perderam lembrança. Eu estava falando para o Everton outro dia, né? A cena mais triste que eu vi foi de uma senhora, né? Que chegou em mim com o filho dela, e o filho perguntou, o Marrom, onde que eu vou morar agora, certo? Aí eu tentando consolar o menino já em pranto, né? Ela disse, olha, Marrom, o meu filho tem 8 anos, certo? Eu não estou ligando para casa. O pior é que o meu filho, que ia completar 10 anos agora esse ano, ele morreu faz 2 anos. Os boletins da escola, os cadernos, as fotos, né? Os bilhetinhos que ele escrevia para mim no Dia das Mães, certo? O DVD com todas as fotos dele, eu não consigo nenhuma lembrança do meu filho mais, né? A casa eu vou trabalhar, vou comprar outra. Mas todo acervo que eu tinha do meu filho, eu não sei, nunca mais vou ver. Então isso é uma história, certo? Mas essa história repete por muitas famílias que aconteceu a mesma coisa, entendeu? Então as pessoas não perderam só. Eu costumo dizer que a desocupação do Pinheirinho foi um estupro social, dos maiores cometidos nesse país, entendeu? Entendi. Bom, agora eu vou deixar o Everton falar sobre como a gente vai poder ver esse documentário e o Valdir também pode falar sobre a manifestação que vai ocorrer. Vamos deixar um falar uma parte e uma outra, tá bem, Everton? Vamos falar aqui onde é que as pessoas podem ver o documentário sobre o Pinheirinho, Pinheirinho dos Palmares, da luta contra injustiças. Oi, Everton. Eu desliguei meu microfone, desculpa. A gente vai lançar na comunidade, né, amanhã, lá na comunidade do Pinheirinho, que é as primeiras pessoas que vão ver. O Marrom disse que não viu, o Marrom viu a estrutura, né, o Conselho Editorial aprovou a estrutura da narrativa, o argumento, o roteiro, e também viu toda a montagem bruta do documentário, que também foi aprovado. Aí depois, a gente ainda hoje estamos fazendo as legendas, né, para estar pronto para amanhã mostrar o resultado final para o Conselho Editorial, junto com a comunidade que vai poder assistir a sua história. Então amanhã, 22 de janeiro, é o dia que se completam 10 anos do massacre. Às 19 horas a gente vai lançar o documentário, né, lá no meio do bairro, né? Vai montar um telão, vai ter as cadeiras, vai ter o som e as pessoas vão poder assistir. E no dia 5 de fevereiro, a gente vai fazer uma exibição desse documentário no site www.even3.com.br/Pinheirinho dos Palmares. E a gente está pedindo para as pessoas contribuir com R$20, porque a gente vai, como era um acordo também que a gente fez de entregar alguma coisa para a comunidade. Então, a gente vai entregar um computador e uma máquina de fotografia filmadora, e a gente vai também fazer oficinas de comunicação, produção de vídeos, roteiro, para jovens e pessoas da comunidade que possam se interessar por esse assunto, para que a comunidade possa ter pessoas que possam produzir conteúdos, transmissões ao vivo, possam fazer a comunicação da comunidade também. Então tem essa questão também ainda que a gente está em processo de construção, né, porque a gente não basta a gente só chegar e fazer o que a gente acha que deveria ser, mas fazer junto com a comunidade e entregar alguma coisa também, principalmente nessa questão da comunicação que
no meu ponto de vista, é um dos assuntos também bastante relevantes para a construção da democracia no Brasil. Sem comunicação pública, sem comunicação comunitária, sem comunicação democrática, não tem como construir um país democrático. E nem a gente levar a luta adiante, né? E acho que o Pinheirinho pode mostrar mais, né, através das suas próprias palavras, através da sua própria gente. Certo, eu vou depois, com bastante calma, ouvir novamente essa entrevista para poder exatamente saber o site. É Everton, é isso? Even 3, eu mando aqui no chat. Amanda, por favor, se você puder colocar no chat aí da Rádio da TVT, da Rádio Brasil Atual e da TVT, eu te agradeço, tá bom, Everton? Enquanto isso, já finalizando, a gente já terminou o nosso tempo, Valdir, fala da manifestação para a gente. Então, igual o Everton disse, vai ser amanhã, às 19 horas, né, o lançamento do filme. Vai ser na Avenida 2, aqui no Central, né, ao lado do Sacolão, perto do bar do LG. Então, todo mundo chegando aqui no Pinheirinho, dizendo onde fica o Sacolão. Só tem um sacolão aqui dentro, certo? Então a turma já sabe que na Avenida 2, certo? Eu convido todos os moradores de São José dos Campos, do Pinheirinho e de outras cidades, se puder vir, né, para assistir, que vai ser uma história que vai servir de exemplo para todo o país, que teve luta, né, teve resistência e teve vitória. Nós conseguimos vencer, né, não derrotar a guerra que foi colocada pelos governos na época e pela justiça, mas conseguimos vencer a construção das casas, a moradia, o bairro, né? Nós tivemos uma vitória muito grande, isso para nós que é mais interessante, entendeu? Tá certo, eu agradeço aqui ao Valdir Martins, o Marrom, líder comunitário, coordenador geral do Movimento Urbano Sem Teto, e também ao Everton Rodrigues, diretor do documentário Pinheirinho dos Palmares, a luta contra injustiças. Um super forte abraço para vocês e que tenham aí uma manifestação muito importante amanhã, neste sábado, importante para todos nós, viu? Um abraço, Everton, um abraço, Marrom. Obrigada. Eu que agradeço, tenham um bom dia. Obrigado. Bom dia, Marilu. Bom dia, Marrom. Bom dia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.